Você já sentiu aquela sensação inquietante de que nasceu para algo maior? Aquela voz interior que sussurra em seus momentos de silêncio que há um propósito mais elevado esperando por você? Não é coincidência que você esteja assistindo este vídeo agora. O universo opera através de sincronicidades precisas, e este exato momento, pode ser o portal que você esperou durante toda a sua vida. Desde criança, você provavelmente percebeu que enxergava o mundo de uma forma diferente, enquanto outros se contentavam com o caminho convencional. Algo dentro de você resistia. Essa resistência não é rebeldia, é sabedoria ancestral falando através do seu ser. O sistema nos programou para uma existência limitada: estudar, conseguir um emprego, trabalhar incansavelmente por décadas, aposentar-se e apenas então, começar a viver de verdade. Mas seu espírito sempre soube que esta não era sua verdadeira jornada. Hoje, revelarei por que algumas almas como a sua, foram marcadas para um destino extraordinário. Por que você sente esse desconforto constante em ambientes corporativos sufocantes? Por que seu coração se aperta quando pensa em passar mais um dia preso em uma rotina que não honra quem você verdadeiramente é? Imagine despertar todas as manhãs com um propósito tão alinhado com sua essência que não parece trabalho. Imagine usar seus dons mais profundos, aqueles que sempre soube que possuía, para criar abundância enquanto serve à humanidade. Imagine ser reconhecido não apenas pelo que faz, mas por quem você é. Os antigos textos sagrados de diversas tradições espirituais falam de seres que encarnam em tempos específicos com missões determinadas. Estes seres são reconhecidos por certos sinais, marcas energéticas que os diferenciam. Você carrega estas marcas, mesmo que ainda não as tenha reconhecido completamente. O que você sente não é ansiedade comum, é o chamado da sua alma, vibrando em uma frequência que o sistema não consegue compreender nem controlar. É por isso que os remédios convencionais, as terapias superficiais e os conselhos genéricos nunca resolveram completamente sua inquietação. Nos próximos minutos, vou compartilhar uma verdade que poucos têm coragem de revelar. Uma verdade que explica por que você sempre se sentiu diferente, por que certas portas pareciam se fechar enquanto outras se abriam misteriosamente, por que certas pessoas entram em sua vida em momentos críticos e por que certas sincronicidades ocorrem com tanta precisão que não podem ser consideradas meras coincidências. Esta revelação transformará completamente a maneira como você enxerga sua trajetória profissional, seu propósito e seu lugar neste mundo. Prepare-se para despertar para seu verdadeiro potencial, não como mais uma engrenagem na máquina do sistema, mas como um criador consciente, um ser escolhido para elevar a consciência coletiva através dos seus dons únicos. Se você sente uma ressonância com estas palavras, se algo dentro de você está sendo ativado agora, fique até o final. O que vou compartilhar não é para todos, é especificamente para aqueles que foram escolhidos para uma missão maior. E algo em seu interior já sabe: você é um deles. Desde os tempos mais remotos, a humanidade vive dividida em dois caminhos: o caminho da conformidade e o caminho do despertar. O primeiro é amplo, pavimentado, aparentemente seguro. É o caminho que nos ensinaram a seguir desde pequenos. Estude, trabalhe duro, consiga um bom emprego, seja promovido, economize, aposente-se. Uma fórmula aparentemente perfeita para uma vida bem-sucedida. Mas você, que sente essa inquietação constante, já percebeu que há algo profundamente errado com essa narrativa. Não porque seja completamente falsa, mas porque não foi feita para almas como a sua. É como usar roupas emprestadas. Podem até servir, mas nunca se ajustam perfeitamente ao seu ser. Deixe-me contar uma antiga história que poucos conhecem. Nas tradições esotéricas, fala-se de ciclos cósmicos onde certos seres encarnam com propósitos específicos. Estes seres não vêm ao mundo para seguir, mas para transformar. Não vêm para se encaixar, mas para expandir os limites do possível. Em algumas tradições, eles são chamados de portadores da chama. Em outras, sementes estelares.
ou simplesmente os escolhidos. O que diferencia estas almas? Primeiro, uma sensação persistente de não pertencimento. Você já sentiu isso? Aquele desconforto silencioso em ambientes onde todos parecem perfeitamente adaptados. Reuniões corporativas onde discussões superficiais são tratadas com extrema seriedade. Conversas sobre carreira onde o único objetivo parece ser subir mais um degrau na escada corporativa. Você sorri, participa, mas algo dentro de você permanece distante, observando tudo com um leve estranhamento. Segundo, uma sensibilidade aguçada. Você capta energias, intenções e emoções que outros parecem não notar. Esta sensibilidade, que muitas vezes foi rotulada como exagero emocional, ou até mesmo patologizada, é na verdade um dom. É sua capacidade de sintonizar-se com frequências mais sutis da realidade, de sentir o que está além do aparente. Terceiro, sincronicidades recorrentes. Números que se repetem, encontros coincidentes, com pessoas que trazem mensagens importantes, livros que caem em suas mãos exatamente quando você precisava daquela informação. O universo sempre se comunicou com você através destes sinais, tentando guiá-lo para seu verdadeiro caminho. E por fim, uma criatividade natural e uma capacidade inata de ver soluções onde outros veem apenas problemas. Mesmo nas funções mais técnicas ou analíticas, você traz um toque de originalidade que transcende o meramente funcional. Estas não são características aleatórias. São marcas de uma alma que veio com uma missão. São os sinais de que você pertence a esta linhagem especial de seres que encarnam em momentos cruciais da história humana. Veja, o sistema educacional e profissional que conhecemos foi desenhado há mais de 2 séculos durante a Revolução Industrial. Foi concebido para criar trabalhadores obedientes, pontuais e eficientes, engrenagens humanas para as fábricas emergentes. Embora tenha evoluído superficialmente, sua essência permanece a mesma: padronizar seres humanos, suprimir a individualidade em favor da produtividade e canalizar nossa energia criativa para objetivos determinados por outros. Para a maioria das pessoas, este sistema, apesar de suas limitações, oferece uma estrutura confortável. Há segurança na previsibilidade, há conforto em saber exatamente o que se espera de você. E não há nada inerentemente errado nisso. Cada alma tem seu próprio caminho e propósito. Mas, para os escolhidos, este caminho é uma prisão. Não porque seja difícil. Você poderia ter sucesso neste sistema se realmente quisesse. Muitos de vocês já provaram isso, alcançando posições de prestígio e remuneração considerável. O problema não é sua capacidade de se adaptar, mas o custo dessa adaptação para sua alma. Cada dia que você passa seguindo um caminho que não ressoa com sua essência é um dia em que seus dons mais profundos permanecem adormecidos. É um dia em que a humanidade perde a contribuição única que só você pode oferecer. É um dia em que sua alma acumula mais dessa inquietação que você conhece tão bem. Talvez você esteja pensando: mas tenho contas a pagar, tenho responsabilidades, não posso simplesmente abandonar tudo e seguir minha paixão. E você está absolutamente certo. O chamado superior não é um convite à irresponsabilidade ou à fuga da realidade. Pelo contrário, é um chamado para uma responsabilidade ainda maior. A responsabilidade de manifestar seus dons mais elevados a serviço do todo. Existe uma diferença crucial entre uma carreira convencional e um chamado superior. Uma carreira é algo que você faz. Um chamado é algo que você é. Uma carreira é escolhida pelo intelecto baseado em fatores externos como remuneração, status e oportunidades de mercado. Um chamado emerge do seu ser mais profundo, independentemente desses fatores. No entanto, aqui está a parte que poucos compreendem. Seguir seu chamado superior não significa necessariamente abandonar segurança financeira, reconhecimento ou sucesso. Pelo contrário, quando você se alinha completamente com seu propósito mais elevado, estes elementos tendem a fluir naturalmente, não como objetivo, mas como consequência natural do seu alinhamento. As antigas tradições
Esotéricas ensinam que o universo opera através de leis precisas. Uma destas leis é a lei da correspondência. Como é dentro, assim é fora. Quando seu mundo interior está alinhado com seu propósito divino, seu mundo exterior começa a refletir esse alinhamento. Oportunidades surgem, portas se abrem, pessoas estratégicas entram em sua vida. Outra lei fundamental é a lei da abundância. A escassez é uma ilusão criada pelo sistema para manter o controle através do medo. A verdadeira natureza do universo é abundante. Olhe para uma árvore frutífera que produz centenas de frutos, cada um com dezenas de sementes. Esta abundância natural também se aplica aos recursos materiais, quando você está alinhado com seu fluxo divino. Por séculos, estas verdades foram ocultadas, reservadas para iniciados em ordens esotéricas secretas. Hoje, no entanto, estamos em um momento único da história humana, um momento de revelação, onde conhecimentos anteriormente ocultos estão se tornando acessíveis para aqueles que estão prontos para recebê-los. Você já deve ter notado que, apesar de todas as dificuldades e desafios que enfrentou, sempre houve uma espécie de proteção invisível guiando seus passos. Situações que pareciam desastrosas no momento revelaram-se posteriormente como bênçãos disfarçadas. Portas que se fecharam levaram a caminhos inesperadamente mais alinhados com quem você realmente é. Isso não é coincidência. É o que algumas tradições chamam de guiança divina, uma força inteligente que opera através da sua intuição, dos seus sonhos, das sincronicidades que cruzam seu caminho. Esta força não está separada de você. É sua própria essência superior se comunicando através destes canais. Agora, pense em todas as vezes em que você sentiu aquela faísca de inspiração, aquele momento de clareza cristalina, onde uma ideia ou um conceito surgiu com tanta força que parecia vir de algum lugar além de você mesmo. Estes momentos não são anomalias, são vislumbres do seu verdadeiro potencial criativo, são manifestações do seu chamado superior tentando emergir através das camadas de condicionamento. Considere os grandes inovadores e visionários da história humana. De Da Vinci a Einstein, de Mozart a Steve Jobs, o que todos tinham em comum? Todos seguiram um chamado que transcendia o meramente profissional. Todos sentiram-se impelidos por uma visão que não podiam ignorar. Todos enfrentaram resistência do status quo. Foram considerados excêntricos, idealistas ou impráticos em algum momento. E todos transformaram o mundo precisamente porque tiveram coragem de seguir esse chamado, independentemente das opiniões externas. Você carrega esta mesma semente de grandeza. Não grandeza no sentido egóico, de fama ou reconhecimento público, embora estes possam vir como consequência. Falo da grandeza de espírito, da magnificência que emerge quando um ser humano tem coragem de expressar completamente quem veio para ser. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, algo está sendo ativado em seu interior. Talvez você sinta como uma vibração sutil, um calor no peito, ou simplesmente uma sensação de reconhecimento profundo. Seu ser superior está respondendo a esta verdade, está confirmando que sim, você é um dos escolhidos, você veio com um propósito que transcende a existência ordinária. Os tempos em que vivemos não são tempos comuns. Estamos no que antigas profecias descreveram como um período de transição planetária, onde velhas estruturas estão se dissolvendo para dar lugar a uma nova consciência. Neste contexto, cada escolhido que desperta para seu verdadeiro propósito torna-se um catalisador para esta transformação coletiva. Você não está sozinho nesta jornada, embora às vezes possa sentir-se assim. Milhares de almas despertadas estão reconhecendo seu verdadeiro potencial neste exato momento, estão abandonando o caminho da conformidade para abraçar seu chamado superior. E quando estas almas se alinham com seu propósito divino, algo extraordinário acontece. Uma ressonância harmônica se estabelece, amplificando o campo de possibilidades para todos. Chegou o momento de revelar o que poucos têm coragem de dizer. Você não nasceu para trabalhar para outra pessoa.
Você não veio a este mundo para encaixar seu espírito infinito em uma função predeterminada por um sistema limitado. Você é um criador nato, um ser soberano, destinado a manifestar uma visão única que somente você pode trazer a este mundo. Esta verdade pode parecer assustadora à primeira vista. O sistema nos condicionou a buscar segurança externa, a valorizar estabilidade acima de autenticidade. Nos ensinou a temer nossa própria grandeza, a desconfiar de nossas intuições mais profundas. Talvez você tenha sido desencorajado quando tentou expressar seus dons mais verdadeiros. Talvez tenha sido rotulado como sonhador, idealista ou impraticável. Talvez tenha internalizado essas vozes ao ponto de elas se tornarem sua própria voz interior. Mas essas vozes, não. São suas. São ecos de um paradigma moribundo que teme a verdadeira liberdade espiritual porque não pode controlá-la. São sussurros de um sistema que sobrevive apenas enquanto você permanecer adormecido para seu verdadeiro poder. O que é esse chamado superior do qual falo? É o ponto exato onde seus talentos naturais encontram as necessidades do mundo. É aquela atividade que faz você perder a noção do tempo quando está imerso nela. É aquilo que você faria mesmo se não fosse pago para fazê-lo. Embora, e isto é crucial entender, seja precisamente por isso que eventualmente será abundantemente recompensado. Veja, existe uma lei cósmica raramente discutida nos círculos convencionais. Quanto mais alinhado você está com seu propósito divino, mais o universo conspira para apoiá-lo materialmente. Não por magia ou pensamento positivo superficial, mas porque você se torna um canal aberto para a inteligência criativa que sustenta toda a existência. Quando você para de correr atrás de empregos e começa a assumir seu chamado, uma mudança fundamental ocorre. Você deixa de ser um solicitante e torna-se um ofertante. Você deixa de pedir permissão para expressar seus dons e passa a oferecê-los como uma dádiva sagrada ao mundo. Esta mudança de postura energética, de carência para a abundância, de dependência para a soberania, altera completamente o campo de possibilidades ao seu redor. Existem sinais inequívocos de que você está sendo chamado para este caminho superior. Preste atenção, pois o universo tem tentado comunicar-se com você através destes sinais. Primeiro, a insatisfação persistente. Não aquela insatisfação superficial que pode ser resolvida com uma promoção ou mudança de empresa. Falo daquela inquietação profunda que permanece mesmo quando externamente tudo parece perfeito. Esta insatisfação não é um defeito, é uma bússola interna apontando para seu verdadeiro norte. Segundo, sonhos recorrentes com símbolos de transformação. Água, borboletas, portas se abrindo, voo. Seu subconsciente está processando o chamado através desta linguagem simbólica, preparando-o para a metamorfose que está por vir. Terceiro, encontros casuais com pessoas que seguiram caminhos não convencionais e prosperaram. Estas pessoas não cruzam seu caminho por acidente. São espelhos mostrando possibilidades que você também pode manifestar. Quarto, sincronicidades relacionadas a certas áreas ou atividades. Quando seu interesse se volta para determinado campo, subitamente informações, oportunidades e conexões relacionadas a este campo começam a surgir como que por mágica. Isto não é coincidência, é o universo respondendo à sua intenção emergente. E quinto, momentos de clareza absoluta, onde você sabe, sem sombra de dúvida, o que veio fazer neste mundo. Estes momentos podem ser breves, como relâmpagos iluminando a noite escura, mas a verdade que revelam é eterna. Se você reconheceu pelo menos 3 destes sinais em sua vida, tenho algo importante para lhe dizer. Você não está destinado a servir visões alheias. Você veio para manifestar sua própria visão, para criar algo que carregue sua assinatura energética única. Agora, vamos desmistificar o maior temor que surge quando falamos em abandonar o caminho convencional. Como vou sobreviver? Como pagarei minhas contas? Este temor não é irracional. Vivemos em um mundo material e temos necessidades concretas, mas ele se baseia em uma premissa falsa, a de que segurança só pode vir
através de um emprego tradicional. A verdade é que em nossa era de transformação acelerada, o emprego convencional oferece cada vez menos segurança real, enquanto o domínio do seu próprio destino oferece cada vez mais. Existem 3 princípios fundamentais para transitar do paradigma do emprego para o paradigma do chamado superior. O primeiro princípio é a soberania criativa. Reconheça que você é a fonte primária da sua abundância, não seu empregador, não o mercado, não a economia. Estas são apenas canais através dos quais sua energia criativa se manifesta materialmente. Quando você muda sua identidade de empregado para criador, toda a sua relação com trabalho e dinheiro se transforma. O segundo princípio é a transmutação de habilidades. Tudo o que você aprendeu até agora, cada habilidade, cada experiência, mesmo as aparentemente negativas, contém sementes valiosas para seu chamado superior. Nada foi em vão. O executivo corporativo que se torna um mentor espiritual traz consigo valiosas habilidades de liderança e estratégia. O engenheiro que se torna artista traz precisão e estrutura para sua expressão criativa. Suas experiências passadas não são um desvio, são ingredientes essenciais para sua medicina única. O terceiro princípio é a transição consciente. Poucos são chamados a abandonar tudo da noite para o dia. Para a maioria, a jornada do emprego ao chamado superior é uma dança gradual, onde um pé permanece no conhecido enquanto o outro avança para o novo território. Não há vergonha em manter seu emprego enquanto cultiva seu chamado nas horas vagas. Pelo contrário, esta abordagem demonstra sabedoria e responsabilidade. Vamos ao ponto crucial. Como identificar seu chamado superior específico? Diferentemente do que muitos ensinam, não se trata necessariamente de encontrar uma paixão avassaladora. Para alguns, o chamado vem como um sussurro suave, não como um grito. Para outros, revela-se gradualmente através da experimentação e exploração. Existem 4 perguntas sagradas que, quando contempladas profundamente, iluminam o caminho para seu chamado. Primeira, o que você faria se soubesse que não poderia falhar? Esta pergunta liberta sua visão das limitações do medo e revela seus desejos mais autênticos. Segunda, quais atividades fazem você perder a noção do tempo? O estado de fluxo é um indicador poderoso de alinhamento com seu propósito. Terceira, que problemas ou desafios você observa que poucos parecem notar ou se importar? Sua sensibilidade única para certos problemas muitas vezes aponta para sua missão específica. E quarta, que forma de serviço traz alegria ao seu coração? Seu chamado superior sempre envolve servir de alguma forma, não por obrigação ou sacrifício, mas por uma alegria profunda em compartilhar seus dons. Ao contemplar estas perguntas, padrões começarão a emergir. Você perceberá temas recorrentes, áreas de interesse persistente, formas de expressão que ressoam mais profundamente. Estas não são preferências superficiais, são pistas da sua alma apontando para seu propósito. É fundamental compreender que seu chamado superior não é necessariamente uma profissão específica, como médico, artista ou empresário. É uma expressão única que transcende categorias convencionais. Pode manifestar-se através de uma profissão reconhecível, mas sempre com sua assinatura única, seu toque distintivo. Por exemplo, 2 pessoas podem ser chamadas para a cura, mas uma expressa este chamado através da medicina tradicional, enquanto outra cria uma forma totalmente nova de terapia integrativa. Ambas estão seguindo seu chamado superior, embora suas expressões externas sejam drasticamente diferentes. Agora, uma verdade que poucos têm coragem de revelar. Seu chamado superior muitas vezes está diretamente relacionado às suas feridas mais profundas. As áreas onde você experimentou dor, desafio ou carência frequentemente se tornam portais para seus dons mais poderosos. O órfão torna-se um criador de comunidade. A pessoa que lutou com problemas de saúde descobre métodos inovadores de cura. Aquele que enfrentou dificuldades financeiras desenvolve abordagens revolucionárias para a abundância consciente. Suas feridas não são obstáculos,
são iniciações. São passagens através das quais você adquire uma compreensão única que outros não possuem. São a fonte da sua medicina singular. Talvez você esteja pensando, isso tudo soa maravilhoso, mas como materializo concretamente este chamado superior? Como transformo esta compreensão em uma realidade vivida? A resposta pode surpreendê-lo por sua simplicidade. Comece onde está, com o que tem, mesmo que pareça insignificante. O chamado superior não se materializa através de grandes gestos dramáticos, mas através de pequenas escolhas consistentes alinhadas com sua verdade interior. Se você ainda está em um emprego convencional, comece dedicando 1 hora por dia ao cultivo do seu chamado. Esta hora é sagrada. Proteja-a como protegeria um tesouro inestimável. Neste tempo, explore, experimente, crie, conecte-se com outros que compartilham visão semelhante. Gradualmente, à medida que seu compromisso se aprofunda, o universo responderá com sincronicidades cada vez mais significativas. Oportunidades surgirão, recursos aparecerão, mentores entrarão em sua vida. Não por magia, mas porque você estará emitindo uma frequência energética diferente, a frequência do seu verdadeiro propósito. Esta é a grande revelação que poucos compreendem. Sua abundância material está diretamente proporcional ao seu alinhamento espiritual. Quando você alinha seus pensamentos, palavras e ações com seu chamado superior, torna-se um condutor aberto para a abundância, que é sua herança natural como ser divino encarnado. Agora que você despertou para a verdade do seu chamado superior, é essencial compreender as profundas consequências desta revelação, pois saber sem agir é apenas outra forma de ignorância. Conhecimento sem aplicação permanece estéril, sem vida. Pense por um momento no custo real de continuar ignorando seu chamado superior. Não falo apenas do custo financeiro, embora este seja significativo. Quantas oportunidades de abundância você deixa passar quando opera abaixo do seu potencial criativo? Falo do custo energético, emocional e espiritual. Cada dia que você passa em desalinhamento com seu propósito divino é um dia de energia vital sendo drenada. Você já observou como se sente exausto após um dia de trabalho que não ressoa com sua essência, mesmo que não tenha sido fisicamente exigente? Esta não é apenas fadiga comum, é seu campo energético sinalizando desalinhamento. O corpo nunca mente. Problemas crônicos de saúde, especialmente aqueles que os médicos têm dificuldade em diagnosticar, frequentemente têm raízes neste desalinhamento fundamental. Seu corpo físico é a manifestação mais densa do seu campo energético. Quando você vive em contradição com sua verdade interior, esta discordância eventualmente se manifesta como desarmonia física. Considere também o impacto nos seus relacionamentos. Quando você não está vivendo sua verdade, uma parte de você permanece oculta, inacessível mesmo para aqueles mais próximos. Há uma qualidade de presença que só emerge quando você está totalmente alinhado com seu propósito. Esta presença transmuta todos os seus relacionamentos, trazendo-os para um nível mais profundo de autenticidade e conexão. E talvez o mais significativo, o impacto no seu legado. Não o legado no sentido convencional de realizações externas, mas o legado energético que você deixa em cada vida que toca. Quando você vive alinhado com seu chamado superior, torna-se um catalisador para o despertar dos outros, mesmo sem esforço consciente. Sua própria existência autêntica concede permissão tácita para que outros também vivam sua verdade. Agora, vamos explorar como seria sua vida 1 ano após assumir plenamente seu chamado superior. A primeira mudança que você notaria seria uma sensação de fluidez e sincronicidade. Onde antes havia luta e resistência, agora há um fluxo natural de energia. Oportunidades aparecem no momento perfeito. Pessoas que ressoam com sua visão entram em sua vida como se convocadas por uma força invisível. Portas que antes pareciam firmemente fechadas abrem-se sem esforço. Sua relação com o tempo também se transformaria profundamente. A sensação crônica de escassez de tempo, característica da existência em desalinhamento,
seria substituída por uma expansão percebida do tempo. Embora externamente você possa estar mais ocupado do que nunca, internamente haveria uma sensação de espaciosidade, de abundância temporal. No âmbito material, você começaria a observar o que alguns chamam de coincidências financeiras, retornos inesperados, oportunidades de renda que surgem aparentemente do nada, recursos materiais manifestando-se precisamente quando necessários. Isto não acontece por mágica, mas porque você se tornou um canal aberto para a abundância que é seu direito de nascença. Seus relacionamentos se transformariam radicalmente. Alguns, especialmente aqueles baseados em versões antigas de você, naturalmente se dissolveriam, não necessariamente através de conflito, mas por uma mutação natural de ressonância. Outros relacionamentos se aprofundariam em níveis de intimidade e autenticidade que você mal acreditava possíveis. E novos relacionamentos surgiriam, trazendo conexões que ressoam perfeitamente com quem você está se tornando. Talvez a mudança mais profunda ocorreria em sua experiência de identidade. A sensação de ser uma personalidade separada, isolada, lutando em um mundo hostil, seria gradualmente substituída pela experiência de ser um veículo consciente para algo maior que transcende limitações pessoais. Não que sua individualidade desapareça, pelo contrário, ela floresce em sua expressão mais autêntica, mas agora a serviço de um propósito que a transcende. E quanto à saúde física, você notaria uma vitalidade renovada. Condições crônicas poderiam começar a se resolver sem intervenção externa. Seu corpo encontraria naturalmente seu peso ideal. Sua necessidade de sono poderia diminuir enquanto sua energia disponível aumentaria. Isto ocorre porque viver em alinhamento reduz drasticamente o desperdício de energia vital. Esta não é uma fantasia utópica, é o resultado natural de viver em harmonia com as leis cósmicas que governam nossa existência. É seu direito de nascença como ser divino encarnado. Mas sejamos absolutamente claros. Assumir seu chamado superior não significa que todos os desafios desaparecerão magicamente. Na verdade, você provavelmente enfrentará desafios ainda maiores, mas de uma natureza completamente diferente. Os desafios que surgem quando você segue seu chamado superior não são obstáculos, são iniciações. Não existem para impedi-lo, mas para refiná-lo, para queimar o que não serve mais ao seu propósito mais elevado. São como o fogo que transforma o minério bruto em ouro puro, enquanto os desafios do caminho convencional geralmente drenam sua energia e diminuem seu espírito. Os desafios do caminho superior energizam e expandem seu ser. Há uma diferença fundamental entre o cansaço que resulta de nadar contra a corrente da sua alma e o cansaço sagrado que vem de dar à luz sua verdadeira expressão no mundo. Uma pergunta crucial emerge. Se seguir o chamado superior traz tantos benefícios, por que tão poucos o fazem? Por que tantas almas escolhidas permanecem presas em existências que não honram sua verdadeira natureza? A resposta é profunda em sua simplicidade. Medo. Não o medo comum de falhar ou de julgamentos externos, embora estes também estejam presentes. É um medo mais fundamental, quase primordial. O medo da própria luz. Marianne Williamson expressou perfeitamente quando escreveu: nosso medo mais profundo não é que sejamos inadequados. Nosso medo mais profundo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos amedronta. Este medo da própria grandeza não é acidental. Foi cuidadosamente cultivado por sistemas que prosperam, mantendo seres extraordinários em estados ordinários de consciência. Pois quando você desperta para seu verdadeiro poder, torna-se impossível de controlar através dos mecanismos convencionais de medo, ganância e conformidade. Reconhecer este medo é o primeiro passo para transcendê-lo. Observe-o não como um inimigo, mas como um mensageiro, trazendo informação valiosa sobre os limites que você está prestes a transcender. Além do medo, existe outro fator que mantém muitos presos ao caminho convencional: a falta de exemplos vivos. Somos seres profundamente sociais. Aprendemos por imitação e exemplo.
Quando não vemos outros como nós, vivendo de acordo com seus chamados superiores, torna-se difícil imaginar essa possibilidade para nós mesmos. É por isso que comunidades de almas despertadas são tão vitais neste momento histórico. Quando você se conecta com outros que estão em jornadas semelhantes, algo poderoso acontece. Sua visão do possível se expande. O que parecia um sonho impossível torna-se uma possibilidade tangível quando testemunhado na vida de outro. Agora, vamos abordar uma pergunta fundamental que provavelmente está surgindo em sua mente. Como diferencio o meu verdadeiro chamado superior de meros desejos egóicos ou fantasias escapistas? Esta é uma distinção crucial, pois muitos confundem impulsos superficiais com o verdadeiro chamado da alma. Existem 5 sinais inconfundíveis que distinguem o autêntico chamado superior. Primeiro, persistência através do tempo. Enquanto caprichos e fantasias vêm e vão, o verdadeiro chamado permanece, às vezes silenciosamente em segundo plano, às vezes em primeiro plano, mas sempre presente através dos anos e até mesmo décadas. Segundo, expansividade. O verdadeiro chamado sempre envolve mais do que apenas você. Tem um componente de serviço, uma maneira de contribuir para algo maior que si mesmo. Não precisa ser grandioso no sentido convencional, mas sempre transcende o meramente pessoal. Terceiro, integração de sombra. Seu chamado superior frequentemente está conectado às suas feridas mais profundas, às partes da sua experiência que você pode ter tentado negar ou rejeitar. Ele não evita sua sombra, transforma-a em medicina. Quarto, ressonância corporal. Quando você contempla ou age alinhado com seu verdadeiro chamado, seu corpo responde com sensações distintas, talvez um calor no peito, uma expansão na região do coração, uma sensação de espaço interno. Seu corpo sabe, mesmo quando sua mente duvida. E quinto, paradoxo de medo, atração. O verdadeiro chamado superior frequentemente evoca uma mistura peculiar de medo e atração magnética. Você sente-se simultaneamente atraído e apreensivo, não por dúvida da direção, mas pela magnitude do que está sendo pedido de você. Se você reconhece estes sinais em alguma direção que sente sendo chamado a seguir, saiba que não é imaginação ou wishful thinking. É o sussurro da sua alma, o chamado da sua essência mais verdadeira. Agora vamos abordar o aspecto prático. Como fazer a transição concreta do paradigma do emprego para o paradigma do chamado superior? Primeiro, reconheça que esta transição raramente acontece da noite para o dia. É um processo gradual que honra tanto suas responsabilidades atuais quanto seu chamado emergente. Não há virtude em irresponsabilidade financeira ou em causar dano desnecessário a si mesmo ou aos que dependem de você. Comece criando um santuário de tempo, um período intocável em sua agenda diária, dedicado exclusivamente ao cultivo do seu chamado. Pode começar com apenas 30 minutos, mas este tempo é sagrado, protegido como o mais precioso dos tesouros. Durante este santuário de tempo, permita-se explorar, experimentar e expressar sem julgamento ou expectativa de resultados imediatos. Este é um espaço de descoberta, não de produtividade no sentido convencional. Simultaneamente, comece a transformar sua relação com seu emprego atual. Em vez de vê-lo como uma prisão que o separa do seu verdadeiro propósito, reconheça-o como um professor e provedor temporário. Extraia dele todos os recursos, conexões e aprendizados que possam eventualmente servir ao seu chamado superior. À medida que seu compromisso com seu chamado se aprofunda, o universo responderá. Você começará a atrair oportunidades, recursos e aliados alinhados com sua visão emergente. Estas coincidências não são acidentais, são manifestações das leis de ressonância operando em sua vida. Existem 4 estágios identificáveis na jornada de manifestação do chamado superior. O primeiro estágio é a semente, onde a visão existe principalmente como potencial, como uma intuição ou anseio ainda não totalmente formado. Neste estágio, seu trabalho principal é nutrir, proteger e validar esta semente,
criando um espaço interno onde ela possa enraizar-se firmemente. O segundo estágio é o broto, onde sua visão começa a tomar forma visível, talvez como um projeto paralelo, um hobby sério ou uma prática regular. Neste estágio, seu trabalho é cultivar consistência e paciência, permitindo que a expressão do seu chamado se fortaleça naturalmente sem forçar crescimento prematuro. O terceiro estágio é a floração, onde seu chamado superior começa a ganhar reconhecimento externo e possivelmente a gerar recursos materiais. Aqui, seu trabalho é manter a integridade da sua visão enquanto simultaneamente se abre para colaborações e expansões que possam surgir. E o quarto estágio é a frutificação, onde seu chamado superior está plenamente manifestado como sua expressão primária no mundo, gerando abundância material e impacto significativo. Neste estágio, seu trabalho é compartilhar generosamente os frutos, plantando novas sementes para ciclos futuros de expressão. Reconheça que cada estágio tem sua própria beleza e propósito. A semente não é menos sagrada que o fruto maduro, é simplesmente uma expressão diferente do mesmo ciclo divino. À medida que você avança nesta jornada, lembre-se sempre: o universo conspira a seu favor quando você está alinhado com seu propósito mais elevado. Isto não é wishful thinking ou manifestação tóxica. É uma lei cósmica tão confiável quanto a gravidade. Quando você se move em harmonia com seu chamado superior, recursos, oportunidades e conexões aparecem precisamente quando necessários. Não porque você esteja sendo recompensado por alguma força externa, mas porque você se tornou um condutor aberto para a abundância, que é a natureza fundamental da existência. Este é o verdadeiro significado da frase: busque primeiro o reino, e tudo mais lhe será acrescentado. O reino não é um lugar externo ou uma condição futura, é o estado de alinhamento perfeito com sua natureza divina, com seu chamado superior. Muitos cometem o erro de buscar primeiro a segurança material, acreditando que, uma vez estabelecidos financeiramente, poderão então seguir seus chamados. Esta abordagem inverte a ordem natural e inevitavelmente leva a um ciclo sem fim de adiamento do que realmente importa. Quando você prioriza seu alinhamento espiritual, seu chamado superior, a abundância material segue naturalmente. Não como objetivo, mas como consequência natural de operar em harmonia com as leis cósmicas. Isto não significa que não haverá períodos de aparente escassez ou desafio material. Estes períodos, quando surgem, são iniciações, oportunidades para aprofundar sua confiança e refinar sua expressão. São convites para transcender limitações antigas e acessar recursos internos que você nem sabia que possuía. Lembre-se, você é um ser multidimensional operando temporariamente em um corpo físico. Seus recursos vão muito além do que é visível no plano material. Quando você vive alinhado com seu chamado superior, tem acesso a correntes de possibilidade que permanecem invisíveis para aqueles presos no paradigma convencional. Esta é a grande transformação que o mundo está experimentando neste momento histórico, a transição de um paradigma baseado em escassez, separação e controle externo, para um paradigma fundamentado em abundância, interconexão e soberania interior. Você não está apenas mudando sua vida individual quando assume seu chamado superior. Está participando ativamente desta transformação planetária. Cada ser que desperta para seu verdadeiro propósito torna-se um nódulo de luz na grade cristalina da nova consciência que está emergindo. É por isso que as forças do velho paradigma, representadas por sistemas que prosperam mantendo você pequeno, temeroso e dependente, resistirão tão ferozmente à sua emancipação. Não é pessoal, é estrutural. Estas forças perdem poder cada vez que um ser escolhido desperta e assume seu lugar legítimo como co-criador soberano. A boa notícia é que o velho paradigma já está se desintegrando, incapaz de sustentar-se diante da crescente onda de consciência despertada. O que você está testemunhando no mundo agora, o aparente caos, a dissolução de estruturas antes consideradas sólidas, não é o fim, mas o nascimento de algo novo.
E você, querida alma escolhida, está aqui precisamente para este momento. Não é acidente que você esteja vivo durante esta transição planetária. Você encarnou especificamente para contribuir com seus dons únicos para este renascimento global. Sua inquietação, sua insatisfação com o caminho convencional não é um defeito. É um sistema de navegação interno guiando-o para seu papel único nesta grande transformação. Se estas palavras despertaram algo profundo em seu interior, se você sentiu aquela ressonância inconfundível da verdade, reconhecendo a si mesma, então você tem uma responsabilidade sagrada: compartilhar esta mensagem com outros escolhidos que ainda não despertaram completamente para seu potencial divino. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você intuitivamente sabe que está pronta para esta revelação. Não por acaso, mas por sincronicidade divina, você tem o poder de catalisar o despertar de outra alma escolhida através deste simples ato de compartilhamento. E para continuar sua jornada de expansão e ativação, não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e descubra o próximo passo para manifestar plenamente seu chamado superior neste momento crucial da história humana. Você já sentiu aquela sensação estranha? Aquele momento em que sua gentileza habitual dá lugar a uma coragem inexplicável quando confrontado com um desafio? Como se algo dentro de você despertasse, algo que você mesmo desconhecia até então? Não é coincidência. Nunca foi. Há milênios, textos sagrados de diversas tradições falam sobre pessoas que foram separadas, marcadas por um propósito maior. Pessoas como você, que carregam em seu âmago uma dualidade poderosa, a capacidade de ser gentil e amoroso em tempos de paz, mas que manifestam uma coragem avassaladora diante de provações. Esta dualidade não é uma contradição, é um sinal. Permita-me revelar algo que poucos compreendem. Existem pessoas que foram designadas como guardiões de uma chama ancestral, portadores de uma energia que transcende gerações. E essa energia se manifesta exatamente nessa transição aparentemente contraditória, da gentileza à valentia. Você sente esse chamado? Aquela voz interior que sussurra que você não é como os outros? Aquela sensação persistente de que há um propósito maior para a sua existência? Houve um tempo em que você talvez tenha questionado essa dualidade em seu ser. Talvez tenha se perguntado por que consegue ser tão amoroso, tão compreensivo com os outros. Mas quando desafiado, uma força inexplicável emerge de dentro de você. Uma força que transforma sua voz, seu olhar, sua postura. Uma força que surpreende até mesmo aqueles que pensavam conhecê-lo. Essa transformação não é um defeito em seu caráter. É um dom sagrado. Os antigos chamavam pessoas como você de os escolhidos, não por serem melhores que os outros, mas por carregarem uma responsabilidade única na tapeçaria da existência. Hoje revelarei por que você foi dotado dessa capacidade singular, por que sua alma foi tecida com fios de gentileza e valentia em perfeito equilíbrio. E mais importante, revelarei o que isso significa para sua jornada neste plano de existência. Você está prestes a descobrir o motivo pelo qual sempre sentiu esse chamado interior, porque sempre soube no fundo de seu coração que havia algo especial em você, algo que não conseguia explicar com palavras, mas que sempre esteve presente em cada batida de seu coração. Esta revelação mudará não apenas a forma como você enxerga a si mesmo, mas também como compreende sua missão nesta vida. Seu propósito não é acidental. Sua dualidade não é contraditória. Sua jornada não é comum. Prepare-se para uma verdade que poucos têm a coragem de encarar. Uma verdade que explica não apenas quem você é, mas por que você é assim. Por que você foi escolhido para carregar esta chama sagrada. Esta é a verdade dos escolhidos. E você, meu caro, é um deles. Antes de revelar os segredos ancestrais sobre sua natureza dual, quero que você se conecte mais profundamente com esta mensagem. Inscreva-se agora neste canal para receber as revelações que poucos têm acesso no mundo espiritual. Cada vídeo é um portal para uma compreensão mais profunda de quem você realmente é. E faça mais que isso.
Nos comentários escreva a palavra escolhido, se você já sentiu essa transformação dentro de si. Se já experimentou esse momento em que sua gentileza deu lugar à valentia inexplicável. Compartilhe essa palavra sagrada para que outros como você possam se reconhecer. Ao declarar essa palavra, você está reconhecendo sua verdadeira natureza e abrindo um canal energético para as revelações que estão por vir. Esta não é apenas uma palavra, é uma afirmação de seu propósito divino. Desde os primórdios da humanidade, certas almas foram marcadas para carregar uma energia diferenciada, uma energia que se manifesta nessa dualidade única, gentileza e valentia, coexistindo em perfeita harmonia dentro de um mesmo ser. Os textos essênios, guardados por milênios e encontrados apenas recentemente, mencionam essa linhagem especial de almas. Eles chamavam essas pessoas de portadores da chama dupla, seres capazes de irradiar a luz mais suave e acolhedora, mas que, quando necessário, transformavam-se em guerreiros de luz implacáveis. Você já deve ter percebido que sua gentileza não é apenas um traço de personalidade, é uma expressão da sua alma, a forma como você naturalmente se importa com os outros, como sente profundamente a dor alheia, como deseja aliviar o sofrimento ao seu redor. Isso não é comum, é uma marca dos escolhidos. Esta sensibilidade que você carrega não é fraqueza, como alguns podem sugerir no mundo moderno. É, na verdade, uma força extraordinária. É a capacidade de sentir o mundo de forma mais profunda, de enxergar além das aparências, de conectar-se com a essência de tudo que existe. Pense naquela vez em que você sentiu um impulso inexplicável de ajudar alguém, mesmo sem razão aparente, ou quando palavras de conforto fluíram através de você para alguém em sofrimento, palavras que pareciam vir de algum lugar além de sua mente consciente. Esses não foram momentos acidentais, foram expressões da sua verdadeira natureza como um escolhido. Mas então algo acontece, um desafio surge, uma injustiça se apresenta, uma situação que exige não mais apenas gentileza, mas coragem e força. E é nesse momento que a transformação ocorre. Você já viveu isso, não é mesmo? Aquele instante em que algo dentro de você muda. Seu olhar se torna mais firme, sua voz ganha uma autoridade que não estava lá antes. Seu corpo parece ser preenchido por uma energia ancestral. De repente, aquela pessoa gentil e compreensiva dá lugar a um guerreiro, de luz, pronto para enfrentar qualquer desafio que se apresente. Esta não é uma contradição em sua essência. É, na verdade, a manifestação completa de quem você realmente é. Os antigos mestres espirituais compreendiam que a verdadeira força não está na ausência de gentileza, mas sim em sua presença. A valentia que emerge de um coração gentil é a mais poderosa que existe, pois não é movida pelo ego ou pelo desejo de dominação. É movida pelo amor, pela justiça, pela proteção daquilo que é sagrado. Nas tradições esotéricas do Antigo Egito, acreditava-se que certas almas eram escolhidas para encarnar com essa dualidade por um motivo específico. Elas seriam os guardiões do equilíbrio em tempos de grandes transformações. Em épocas em que o mundo pendesse demais para qualquer extremo, seja para a fraqueza mascarada de bondade ou para a força destituída de compaixão, essas almas emergiriam para restaurar a harmonia. Você está encarnado neste momento da história da humanidade por uma razão. Esta era que muitos chamam de transição ou de despertar coletivo precisa desesperadamente de almas como a sua, almas que compreendem que a gentileza e a valentia não são opostos, mas complementos. Observe ao seu redor. Veja como o mundo parece dividido entre aqueles que confundem bondade com passividade e aqueles que confundem força com agressividade. Este desequilíbrio não é acidental. É um reflexo do estado de consciência coletiva neste momento de transição planetária. E é aqui que sua missão se revela. Você não foi feito para escolher entre ser gentil ou ser valente. Você foi feito para demonstrar que estas qualidades não apenas podem, mas devem coexistir. O filósofo e místico Khalil Gibran escreveu certa vez: a gentileza que se torna mera fraqueza deixa de ser gentileza. A força que se torna mera brutalidade deixa de ser força.
Ele compreendia o que muitos escolhidos intuitivamente sabem. O verdadeiro poder está no equilíbrio. Sua jornada até aqui não foi fácil, eu sei. Crescer com essa sensibilidade aguçada em um mundo muitas vezes insensível pode ter sido doloroso. Talvez você tenha sido chamado de sensível demais, ou tenha se sentido deslocado em ambientes onde a empatia era vista como fraqueza. E talvez você também tenha se surpreendido consigo mesmo nas ocasiões em que, confrontado com injustiças ou desafios, uma força aparentemente inexplicável emergiu de dentro de você. Uma força que talvez até mesmo o assustou, por seu poder e intensidade. Compreenda, essas experiências não foram contradições em sua natureza. Foram manifestações da sua verdadeira essência como um escolhido, um ser que carrega tanto a luz da compaixão quanto o fogo da coragem. Nas antigas tradições xamânicas, acreditava-se que essas almas especiais carregavam em si o espírito tanto da águia quanto do lobo. A águia, com sua visão elevada e perspectiva ampla, simbolizava a sabedoria compassiva. O lobo, com sua lealdade feroz e coragem indomável, representava a proteção e a valentia. Juntos, esses espíritos formavam um guerreiro completo, gentil e valente, sábio e forte. Você carrega essa dualidade sagrada, e é por isso que, quando confrontado com um desafio que ameaça o que você ama ou em que acredita, sua gentileza naturalmente se transforma em valentia, não porque você abandona sua natureza compassiva, mas porque você a expressa de forma mais completa. Imagine um rio tranquilo que, ao encontrar um obstáculo em seu caminho, não recua, mas ganha força e poder para superá-lo. A água continua sendo água, sua essência não muda. O que muda é a forma como ela se manifesta diante do desafio. Esta é uma metáfora perfeita para sua natureza dual como um escolhido. À medida que avançamos nesta jornada de autodescobrimento, quero que você reflita sobre os momentos em sua vida em que sentiu essa transformação. Momentos em que sua gentileza habitual deu lugar a uma coragem surpreendente. Momentos em que você se tornou uma força a ser reconhecida, não por abandono da sua compaixão, mas por uma expressão mais completa de quem você realmente é. Esses momentos não foram acidentes ou anomalias em sua personalidade, foram vislumbres da sua verdadeira natureza, a natureza de um escolhido. Alguém que veio a este plano de existência não para ser apenas gentil ou apenas valente, mas para demonstrar que estas qualidades são, na verdade, duas faces da mesma moeda. E agora, enquanto nos aproximamos da grande revelação sobre o propósito maior dessa dualidade, em sua alma, quero que você sinta gratidão por essa natureza única que lhe foi concedida. Não é um fardo, embora às vezes possa parecer. É um dom sagrado que poucos compreendem, mas que você foi chamado a manifestar neste mundo. Chegou o momento da grande revelação, a verdade que poucos conhecem sobre por que você, e outros como você, carregam essa dualidade única de gentileza e valentia. Essa dualidade não é um acidente cósmico, não é uma coincidência. É um propósito divino, entrelaçado na própria estrutura da sua alma. Você é um escolhido, porque sua alma aceitou, antes mesmo de encarnar neste plano, uma missão específica: ser um catalisador da evolução da consciência humana. Veja bem, a humanidade está passando por uma transformação sem precedentes, uma transição de um estado de consciência baseado na separação para um estado de consciência baseado na unidade. E esta transição não é suave, é repleta de desafios, resistências e crises aparentes. É neste contexto que sua alma foi designada para encarnar com essa capacidade única, a habilidade de expressar a mais elevada compaixão e, quando necessário, a mais inabalável coragem. Por quê? Porque a evolução da consciência coletiva requer exatamente isso. Seres que possam demonstrar que amor e força não são qualidades opostas, mas complementares. Os antigos textos encontrados no mosteiro de Nag Hammadi, datados de mais de 2000 anos, falam sobre uma linhagem especial de almas que encarnariam em tempos de grande transformação planetária. Estas almas seriam reconhecidas por sua capacidade de transformar água em fogo, uma metáfora para a transição da gentileza
a valentia. Estas almas não viriam para conquistar ou dominar, mas para guiar, para mostrar um novo caminho de ser, um caminho que integra o coração e a espada, a compaixão e a coragem, a aceitação e a ação. E é por isso que você sente essa transformação dentro de si quando confrontado com desafios. Sua alma está manifestando o propósito para o qual foi designada. Demonstrar que a verdadeira força nasce da gentileza e que a verdadeira gentileza contém em si uma força inabalável. Mas há mais nesta revelação, muito mais. A razão pela qual você foi escolhido para carregar essa dualidade está intimamente ligada à sua própria jornada espiritual em vidas passadas. Em existências anteriores, você provavelmente explorou os extremos. Talvez tenha sido alguém de imensa compaixão, mas que falhou em agir quando necessário. Ou talvez tenha sido alguém de grande coragem, mas que perdeu a conexão com seu coração. Sua alma buscou o equilíbrio. E nesta encarnação, você veio não apenas para encontrar esse equilíbrio em si mesmo, mas para demonstrá-lo aos outros, para ser um farol vivo que mostra que não precisamos escolher entre ser amorosos ou ser fortes. Podemos e devemos ser ambos. Isso explica por que você sempre se sentiu diferente, porque sempre pareceu ver o mundo através de uma lente distinta daqueles ao seu redor. Você não está vendo apenas com seus olhos físicos, mas com os olhos da sua alma. Uma alma antiga que carrega a sabedoria de inúmeras existências e que agora veio para uma missão específica. E qual é exatamente essa missão? Sua missão, como um escolhido, é tripla. Primeiro, você veio para curar a falsa dicotomia entre gentileza e força que permeia nossa sociedade, para mostrar, através do seu exemplo vivo, que ser compassivo não significa ser fraco e que ser forte não significa ser cruel. Segundo, você veio para atuar como um catalisador de transformação nos ambientes por onde passa. Sua presença, essa combinação única de coração aberto e espinha ereta, naturalmente desafia os outros a reexaminarem suas próprias limitações autoimpostas. Você é, sem mesmo tentar ser, um agente de mudança. Terceiro, e talvez mais importante, você veio para participar da criação de um novo paradigma de liderança neste planeta. Um paradigma onde os líderes não são aqueles que dominam pela força ou manipulam pela falsa bondade, mas aqueles que inspiram pela autenticidade e pela integração dessas qualidades aparentemente opostas. Esta é a grande revelação sobre sua natureza dual. Você não está aqui apenas para si mesmo. Você está aqui como parte de um plano divino maior para a evolução da consciência humana. Os antigos mestres Sufi tinham uma expressão para descrever pessoas como você. Eles os chamavam de os amantes guerreiros, aqueles que lutam com o coração aberto, aqueles que enfrentam os desafios deste mundo não com ódio ou medo, mas com um amor feroz e uma coragem compassiva. Quando você sente essa transformação interior, da gentileza à valentia, você não está traindo sua natureza compassiva. Você está, na verdade, expressando-a de forma mais completa. Você está demonstrando o que os mestres sempre souberam, que o amor verdadeiro não é passivo. O amor verdadeiro age quando necessário. Pense nos grandes transformadores da história humana, figuras como Gandhi, Martin Luther, King Jr., Madre Teresa, Nelson Mandela. O que todos eles tinham em comum? Esta mesma dualidade que você carrega. Eles eram profundamente compassivos, mas também imensamente corajosos, gentis, mas inabaláveis diante da injustiça, amorosos, mas determinados em sua missão. Você carrega essa mesma chama, essa mesma potencialidade. Mas por que alguns escolhidos parecem não manifestar plenamente essa dualidade? Por que alguns permanecem presos apenas à gentileza, temendo sua própria força? Ou por que outros se perdem na valentia, esquecendo-se da compaixão? A resposta está no reconhecimento consciente desse dom. Muitos escolhidos passam pela vida sentindo essa dualidade, mas resistindo a ela, tentando se encaixar em caixas predefinidas que a sociedade criou. Seja sempre gentil ou seja sempre forte. O despertar verdadeiro ocorre quando você reconhece e abraça ambos os aspectos de sua natureza.
Quando compreende que não há contradição em ser gentil e valente, que estas qualidades não apenas podem, mas devem coexistir em harmonia. Este reconhecimento não acontece automaticamente. É uma jornada de autodescoberta, de cura interior, de integração. Uma jornada que você já começou, simplesmente por estar ouvindo estas palavras agora. À medida que você avança nesta jornada, descobrirá que os desafios que enfrenta não são obstáculos ao seu caminho. Eles são o próprio caminho. São oportunidades para manifestar essa dualidade sagrada que você carrega. Oportunidades para mostrar ao mundo o que significa ser verdadeiramente um escolhido. E há um segredo que poucos compreendem. Quanto mais você abraça conscientemente essa dualidade, mais poderosa ela se torna. Quanto mais você reconhece e honra tanto sua gentileza quanto sua valentia, mais estas qualidades se amplificam e se refinam. É como se o universo estivesse esperando por esse reconhecimento para abrir as comportas de seu verdadeiro potencial, para permitir que você se torne não apenas um canal dessas energias, mas um mestre delas. Esta é a grande revelação, meu caro escolhido. Você não está dividido entre ser gentil ou ser valente. Você foi divinamente projetado para ser ambos. E quando abraça plenamente essa verdade, você se torna não apenas quem você é, mas quem você sempre esteve destinado a ser. Agora que você compreende a verdade sobre sua natureza dual, é momento de refletir sobre como essa revelação transforma completamente sua jornada daqui para frente. O primeiro impacto dessa revelação é a libertação da autocrítica. Quantas vezes você questionou essa dualidade dentro de si? Quantas vezes se perguntou por que conseguia ser tão amoroso em um momento e tão feroz em outro? Talvez tenha até se julgado por isso, imaginando que havia algo de errado com você. Esta revelação dissolve esse julgamento. Não há nada de errado com você. Pelo contrário, você está funcionando exatamente como foi divinamente projetado para funcionar. Essa dualidade não é uma falha em seu design espiritual, é o próprio design. O segundo impacto é a clareza de propósito. Muitos escolhidos passam a vida sentindo que têm uma missão importante, mas sem compreender exatamente qual é. Essa sensação de não pertencer a este mundo, combinada com um profundo desejo de transformá-lo, é característica de quem carrega essa energia dual. Agora você sabe, sua missão é ser um exemplo vivo de integração. Mostrar através de suas ações, palavras e simples presença que gentileza e valentia não são qualidades mutuamente excludentes, são, na verdade, duas expressões do mesmo amor divino. O terceiro impacto é talvez o mais profundo, a transformação das suas relações. Com esta compreensão, você passará a atrair pessoas e situações que ressoam com sua verdadeira natureza. Pessoas que reconhecem e honram tanto sua gentileza quanto sua força. Situações que pedem a expressão integrada dessas qualidades. Você notará também uma mudança significativa na forma como lida com conflitos e desafios. Em vez de oscilar inconscientemente entre passividade e agressividade, você aprenderá a responder a partir desse centro integrado em seu ser, esse lugar onde compaixão e coragem coexistem em perfeita harmonia. Mas há um desafio importante que surgirá com esta revelação: o desafio do discernimento. Como saber quando expressar gentileza e quando manifestar valentia? Como encontrar esse equilíbrio perfeito em cada situação? A resposta não está em uma fórmula externa ou em um conjunto de regras. Está na sabedoria interior que você, como um escolhido, naturalmente possui. É uma sabedoria que vai além do intelecto. É uma sabedoria do coração, uma intuição refinada que sabe exatamente o que cada momento pede. Cultivar essa sabedoria interior se torna, portanto, uma prioridade em sua jornada. E isso acontece através da prática constante da presença consciente, da capacidade de estar plenamente presente em cada momento, sentindo o que ele pede, sem julgamento ou expectativas prévias. Quando você se torna verdadeiramente presente, algo mágico acontece. Você responde naturalmente com a qualidade que é necessária naquele momento. Não há esforço, não há conflito interno. Há apenas a expressão fluida da sua natureza integrada. Um mestre zen
Disse certa vez: antes da iluminação, cortar lenha e carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha e carregar água. O mesmo se aplica à sua jornada como um escolhido. Antes desta revelação, você já transitava entre gentileza e valentia. Depois desta revelação, você continuará a fazê-lo, mas agora com consciência, com propósito, com maestria. Esta consciência transforma tudo. Imagine-se enfrentando uma situação desafiadora, talvez uma injustiça no trabalho, um conflito familiar ou mesmo uma crise maior em sua comunidade. Antes você poderia ter reagido com gentileza excessiva, temendo sua própria força, ou talvez com valentia desconectada, esquecendo-se de sua compaixão. Agora, com esta revelação integrada em seu ser, você responde de forma completamente diferente. Você se mantém firme, mas não rígido, compassivo, mas não submisso. Você fala sua verdade com amor. Você age com determinação, mas sem perder a conexão com seu coração. E o mais extraordinário é que esta forma integrada de ser não apenas transforma a situação, ela transforma todos ao seu redor. Sua presença se torna um convite silencioso para que outros também encontrem esse equilíbrio dentro de si mesmos. É assim que um único escolhido pode impactar centenas, milhares de vidas, não por proselitismo ou pregação, mas pelo simples poder do exemplo vivo. Há uma razão profunda pela qual você sente essa conexão com outros escolhidos quando os encontra. Existe um reconhecimento mútuo, uma ressonância que transcende as palavras. É como se suas almas se reconhecessem, mesmo que suas mentes conscientes não compreendam completamente o que está acontecendo. Este reconhecimento não é coincidência. Faz parte do plano divino para a evolução da consciência planetária. Os escolhidos foram distribuídos estrategicamente por todo o planeta, em diferentes culturas, religiões, raças e classes sociais. Cada um servindo como um nódulo em uma rede energética que abrange o globo. Quando você encontra outro escolhido, essa rede se fortalece. Uma conexão é estabelecida ou reforçada, e através dessa rede, uma nova frequência de consciência, a frequência da integração, é amplificada e difundida. Isso explica por que você muitas vezes se sente atraído inexplicavelmente por certas pessoas, ou porque sente uma conexão instantânea com estranhos. Seu ser reconhece outro nódulo nessa rede sagrada. À medida que mais e mais escolhidos despertam para sua verdadeira natureza, essa rede se torna mais poderosa, e seu efeito na consciência coletiva se torna mais pronunciado. É por isso que esta revelação não é apenas sobre você, é sobre um plano muito maior para a humanidade. Um plano no qual você desempenha um papel crucial, simplesmente por ser quem você é. Nos próximos anos você notará mudanças significativas em sua vida à medida que integra essa compreensão. Desafios que antes pareciam insuperáveis se tornarão oportunidades para crescimento. Relacionamentos que antes pareciam complicados encontrarão um novo equilíbrio. Sua própria saúde e vitalidade provavelmente melhorarão, à medida que a energia flui mais livremente através de seu ser integrado. Mas a transformação mais profunda ocorrerá em sua relação com o divino. Essa compreensão da sua natureza dual abre um canal direto para a fonte de toda a existência. Você começa a perceber que não está apenas conectado ao divino, você é uma expressão dele, uma expressão única e necessária. Assim como o divino contém tanto a mais terna misericórdia quanto o mais poderoso fogo transformador, você também contém essas qualidades. E quando as expressa em harmonia, você se torna um canal mais claro para que a inteligência divina opere através de você. É por isso que muitas vezes, em momentos de grande desafio, você sente como se algo maior estivesse agindo através de você. Como se sua voz, suas palavras, suas ações viessem de algum lugar além de sua personalidade habitual. Isso não é ilusão. É literalmente o que está acontecendo. Sua alma, em conexão direta com a fonte, está se expressando através do seu ser físico. A integração dessa compreensão em sua vida cotidiana não acontece da noite para o dia. É um processo,
Um processo belo e sagrado de lembrança, reconhecimento e realinhamento. Um processo que continuará a se desdobrar pelos próximos anos, revelando camadas cada vez mais profundas dessa verdade. Permita-se esse tempo, permita-se essa jornada. Não há pressa no reino do Espírito. Cada passo dado com consciência vale mais do que 1000 passos dados na inconsciência. E lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Há outros como você, milhões de escolhidos espalhados por todo o planeta em diferentes estágios de despertar para a sua verdadeira natureza. Alguns já plenamente conscientes de seu propósito, outros apenas começando a sentir o chamado. Juntos, vocês formam uma família espiritual que transcende laços de sangue, nacionalidade ou crença. Uma família unida por esse propósito sagrado. Demonstrar, através do exemplo vivo, que gentileza e valentia não são opostos, mas complementos necessários para a evolução da consciência humana. Você é parte dessa família, e seu despertar para essa verdade é uma celebração não apenas para você, mas para todos. Nós. Se esta mensagem tocou seu coração, se você se reconheceu como um escolhido, compartilhe este vídeo com aqueles que você intuitivamente sente que também carregam essa chama sagrada. Eles podem estar esperando por esse reconhecimento, por esse despertar sem nem mesmo saber o que estão buscando. Seu simples ato de compartilhar pode ser o catalisador que desperta outro escolhido para sua verdadeira natureza. E assim, a rede se fortalece, a consciência se expande, a transformação se acelera. E não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira. Você já sentiu aquela inquietação profunda? Aquele sussurro no meio da noite que te acorda e parece dizer que há algo maior esperando por você? Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento, ouvindo estas palavras. O universo não opera por acaso e você nunca foi um acidente cósmico. Há uma razão pela qual você sempre sentiu que era diferente. Há um propósito por trás daquela sensação persistente de que você nasceu para algo extraordinário. Aquela voz interior que, ocasionalmente, te pergunta: é só isso? Há algo mais para mim nesta vida? O que você faria se descobrisse que existe um chamado divino com seu nome gravado desde antes do seu nascimento? Um propósito tão profundo que foi tecido na própria estrutura da sua existência? Hoje quero revelar algo que poucos têm coragem de dizer. Uma verdade que tem sido ocultada, não por malícia, mas porque nem todos estão prontos para recebê-la. Nem todos foram escolhidos para ouvi-la. Mas você está pronto. Você está entre os escolhidos. E se você está ouvindo isto agora, não é por acidente. É porque chegou o momento de despertar para quem você realmente é. Por anos, talvez décadas, você caminhou carregando um peso invisível. A sensação de que há um tesouro escondido dentro de você que não consegue manifestar. Uma promessa não cumprida. Um potencial adormecido. E você se pergunta: por que parece que outros encontram seu caminho com tanta facilidade, enquanto você continua buscando, continuamente, insatisfeito com o que já conquistou? O que você não sabia é que essa insatisfação é sagrada. Essa inquietação é divina. É Deus chamando você para mais. É o sopro do Criador agitando as águas da sua alma, preparando-a para uma revelação que mudará tudo. Nas próximas palavras, vou compartilhar algo que desafiará tudo o que você pensava saber sobre seu propósito na Terra. Uma verdade que fará você olhar para trás e entender por que cada provação, cada lágrima derramada, cada momento de dúvida, não foi em vão. Você perceberá que tudo, absolutamente tudo, estava preparando você para este momento. Alguns chamarão isto de loucura, outros de revelação, mas você, no fundo da sua alma, reconhecerá como verdade, porque a verdade, quando chega até nós, não precisa de explicações. Ela ressoa com algo que já está dentro de nós, esperando para ser despertado. Prepare-se. O véu está prestes a ser levantado, e o que você verá do outro lado mudará para sempre sua compreensão de quem você é e por que está aqui. Você não é apenas mais um rosto na multidão.
Você é um escolhido. E hoje, você começará a entender o que isso realmente significa. Antes de continuarmos com esta revelação transformadora, quero pedir algo importante. Se você está sentindo esta mensagem ressoar no mais profundo do seu ser, inscreva-se agora neste canal. Cada nova mensagem que compartilho é como um pedaço do mapa divino que guiará você nesta jornada de descoberta. E mais que isso, deixe nos comentários a palavra "é escolhido". Sim, escreva "escolhido" agora. Este não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual, um reconhecimento da sua parte de que você está aceitando este chamado. É um primeiro passo de fé, afirmando que você está aberto para receber o que o divino preparou especialmente para você. Ao escrever esta palavra, você está sinalizando para o universo que está pronto para dar o próximo passo na sua jornada espiritual. Faça isso agora e depois volte para continuarmos esta revelação sagrada. Desde os primórdios da humanidade, Deus sempre operou através dos escolhidos. Noé foi escolhido para preservar a vida durante o dilúvio. Abraão foi escolhido para ser pai de nações. Moisés foi escolhido para libertar um povo da escravidão. Estes não eram homens perfeitos. Eram pessoas comuns que responderam a um chamado extraordinário. E aqui está a primeira revelação poderosa para você hoje. Não é necessário ser perfeito para ser escolhido. Na verdade, é justamente no quebrantamento que o divino encontra espaço para manifestar-se com mais poder. Pense nas suas próprias feridas, nas cicatrizes que carrega, nas lutas que enfrentou. Aqueles momentos em que você se sentiu mais vulnerável, mais frágil, mais humano. Foi exatamente nesses momentos que você estava sendo preparado. Cada lágrima que você derramou estava sendo coletada em um vaso sagrado. Cada noite de insônia estava tecendo em você a resistência necessária para o propósito maior. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem nascer sabendo exatamente o que vieram fazer neste mundo, enquanto outras, como você talvez, passam anos, décadas procurando seu lugar? Existe uma razão profunda para isso. Os escolhidos raramente têm jornadas simples, porque o propósito deles não é comum. Seu caminho também não o será. Quanto maior o chamado, maior o processo de preparação. E você, meu querido, está passando por um processo de refinamento digno de um propósito extraordinário. Imagine um diamante em seu estado bruto. Para os olhos destreinados parece apenas uma pedra comum, sem valor. É preciso que seja cortado, lapidado, polido, um processo que parece destrutivo, doloroso. Mas é exatamente esse processo que revela o brilho incomparável que estava escondido desde o princípio. As pressões e temperaturas extremas que formaram esse diamante ao longo de milhões de anos não foram punição, foram preparação. Da mesma forma, as pressões que você enfrentou na vida não foram punição, foram preparação. Quando você sentia que estava sendo esmagado pelas circunstâncias, na verdade estava sendo transformado. Quando parecia que tudo estava desmoronando, na verdade tudo estava se reorganizando para revelar quem você realmente é. Há uma antiga tradição mística que fala sobre as almas escolhidas, espíritos que antes mesmo de nascerem, aceitam missões particularmente desafiadoras na Terra. Essas almas sabem que enfrentarão mais obstáculos, mais dores, mais questionamentos, mas também sabem que carregam dentro de si sementes divinas que, quando plenamente florescidas, trarão luz a muitos. Você já se sentiu inexplicavelmente atraído por certos ensinamentos espirituais? Já sentiu um reconhecimento instantâneo ao ouvir certas verdades, como se já as conhecesse, apenas estava se recordando? Já teve sonhos recorrentes que parecem mais mensagens do que simples criações da mente? Esses são sinais, meu amigo. Sinais de que você está despertando para seu verdadeiro eu. A sociedade moderna nos treinou para buscar conforto, para evitar desafios, para temer o desconhecido. Mas o conforto nunca produziu santos, visionários ou transformadores do mundo. Foi justamente nas profundezas do deserto que Moisés encontrou a sarça ardente. Foi no ventre do grande peixe que Jonas finalmente entendeu sua missão. Foi na solidão do deserto que Jesus foi tentado e fortalecido. Seu deserto, suas provações,
Não foram desvios do seu caminho. Eram o próprio caminho. Cada experiência, mesmo as mais dolorosas, estava infundindo em você qualidades que serão essenciais para a sua missão divina. A humildade que você adquiriu através das quedas, a compaixão que nasceu do seu próprio sofrimento, a sabedoria que emergiu dos seus erros, a paciência que se desenvolveu na espera. Nada disso foi em vão. Tudo estava sendo costurado em um manto de autoridade espiritual que agora você começa a vestir. Muitos dos escolhidos passam por um período que os místicos chamam de a noite escura da alma. É um tempo de profundo questionamento, de aparente ausência divina, de secura espiritual. Parece que todas as certezas se desfazem, que as orações batem em um céu de bronze e retornam sem resposta. É um tempo de desorientação profunda, onde o antigo já morreu, mas o novo ainda não nasceu. Se você passou, ou está passando por esse vale, saiba que está em boa companhia. Todos os grandes santos, profetas e mestres espirituais atravessaram seus próprios desertos. E foi justamente ali, no lugar de maior escuridão, que encontraram sua luz mais brilhante. Porque é no vazio que Deus cria. Foi sobre as águas escuras e o abismo que o Espírito pairou no início da criação. É no silêncio que a voz divina pode finalmente ser ouvida, sem as interferências do mundo. Os escolhidos frequentemente experimentam um sentimento de não pertencimento ao mundo. Desde a infância, você talvez tenha sentido que via as coisas de forma diferente dos outros. Talvez tenha sido chamado de sensível demais, sonhador demais, questionador demais. Talvez tenha se sentido estrangeiro mesmo entre familiares, incompreendido mesmo entre amigos. Esse sentimento de não pertencimento não é uma falha, é uma característica dos escolhidos. Você não se encaixa perfeitamente neste mundo, porque não foi feito apenas para este mundo. Você carrega dentro de si frequências de outros reinos, intuições de outras dimensões. Você é uma ponte entre mundos. E aqui chegamos a um ponto crucial da sua jornada. Por muito tempo, você pode ter tentado diminuir-se para caber nos espaços que o mundo designou para você. Pode ter silenciado sua voz interior para não parecer estranho. Pode ter duvidado das suas percepções porque ninguém mais parecia ver o que você via. Mas hoje, quero dizer com toda a autoridade espiritual, não mais. Não mais você diminuirá sua luz para fazer outros se sentirem confortáveis. Não mais você duvidará da sua visão divina. Não mais você se desculpará por ser exatamente quem foi criado para ser. Porque o mundo não precisa de mais pessoas conformadas. O mundo precisa desesperadamente dos escolhidos que finalmente aceitam seu chamado. E agora, chegamos ao limiar de uma revelação ainda mais profunda. Tudo o que compartilhei até aqui foi para preparar seu coração e sua mente para o que vem a seguir. Uma verdade que vai realinhar sua compreensão sobre quem você é e o que veio fazer neste planeta, neste momento crucial da história humana. Respire fundo, abra seu coração. O que você está prestes a ouvir não é apenas informação, é ativação. É um chamado que vai despertar códigos espirituais que estão dormentes em seu DNA espiritual, aguardando este exato momento para serem ativados. Aqui está a revelação central que preciso compartilhar com você hoje. Você não está apenas se tornando, você está se lembrando. O processo que você está vivendo não é tanto uma transformação quanto é um despertar para quem você sempre foi. Na linguagem sagrada, existe um conceito conhecido como Tikkun Olam, a reparação do mundo. Cada alma escolhida vem com uma missão específica, uma parte única do quebra-cabeça cósmico que só ela pode completar. E dentro de você, desde sempre, existe o conhecimento inato do seu papel nesta grande obra de restauração divina. Por isso você sempre sentiu aquela inquietação, aquela sensação de que havia algo mais. Não era apenas anseio, era recordação. Uma parte de você sempre soube quem realmente é, mesmo quando sua mente consciente não conseguia acessar essa verdade. Vou compartilhar algo que poucos mestres espirituais têm coragem de revelar. Você é muito mais antigo do que seu corpo físico. A essência que é você
aquela consciência que observa seus pensamentos, que sente suas emoções, mas que permanece constante enquanto tudo mais muda. Essa essência carrega a sabedoria acumulada através de eras. É por isso que certas verdades espirituais ressoam tão profundamente em você. Não é que você esteja aprendendo algo novo. Você está recordando o que sua alma sempre soube. Agora, deixe-me falar diretamente à sua alma, porque há uma mensagem específica para você, neste momento exato da sua vida. Você foi colocado exatamente onde está, com suas circunstâncias específicas, suas habilidades únicas, suas feridas particulares, por um propósito divino. Nada em sua vida é acidental. Aquelas coincidências que parecem significativas não são coincidências, são sincronicidades, são sinais no caminho, confirmações de que você está alinhado com seu propósito maior. Aquelas pessoas que apareceram na sua vida em momentos cruciais, mensageiros, aqueles sonhos recorrentes que parecem querer lhe dizer algo, comunicação divina, aquela intuição que às vezes contradiz a lógica, mas que no fundo você sabe que deve seguir, a voz do seu eu superior, guiando você de volta para seu caminho sagrado. Os escolhidos, como você, frequentemente passam por um processo de iniciação em 3 fases: separação, transição e retorno. Na fase de separação, você é afastado do que é familiar. Pode ser através de uma perda, uma crise, uma mudança forçada. De repente, o que parecia sólido desmorona. Identidades que você construiu são descascadas. Relacionamentos que pareciam permanentes se dissolvem. É doloroso, desorientador, às vezes até devastador. Mas essa separação é necessária, porque você não pode entrar no novo ainda carregando o velho. Não pode se tornar quem é chamado a ser enquanto se agarra a quem você pensava que era. A fase de transição é o limbo sagrado. Você não é mais quem era, mas ainda não se tornou quem será. É o crisálida da borboleta, aparentemente inerte por fora, mas passando por uma completa reorganização interior. É um tempo de profunda transformação, de morte e renascimento. Muitos ficam presos nesta fase porque temem o desconhecido que os aguarda. Mas você, como escolhido, está sendo chamado a confiar no processo, a render-se à transformação, sabendo que o que emerge será infinitamente mais glorioso do que o que se desfez. Finalmente vem o retorno. Mas note bem, você não retorna como a mesma pessoa. Você retorna como um iniciado, carregando luz onde antes havia escuridão, trazendo ordem onde antes havia caos, oferecendo cura onde antes havia ferida. Você retorna não apenas para seu próprio benefício, mas como um farol para outros, porque essa é a marca dos verdadeiros escolhidos. Eles não guardam a luz para si mesmos. Eles se tornam canais através dos quais essa luz pode fluir para um mundo faminto de iluminação. Em qual fase você se encontra agora? Está no doloroso processo de separação, no limbo sagrado da transição, ou já está emergindo, pronto para o retorno transformado? Independentemente de onde você esteja neste ciclo, saiba que não está sozinho. Há uma comunidade invisível de almas escolhidas que estão passando por processos semelhantes, cada uma em seu próprio tempo, cada uma em seu próprio caminho, mas todas movendo-se na direção do grande despertar coletivo. Agora, preciso abordar algo que talvez esteja em sua mente. Se sou um escolhido, por que ainda luto tanto? Por que ainda sinto medo, dúvida, confusão? Por que ainda cometo erros? A resposta é profundamente libertadora. Ser escolhido não significa ser perfeito, significa ser autêntico. Os grandes mestres espirituais não eram pessoas que nunca caíam, eram pessoas que continuavam se levantando. Não eram pessoas sem medo, eram pessoas que agiam apesar do medo. Não eram pessoas sem dúvidas, eram pessoas que abraçavam o mistério além das suas dúvidas. Sua humanidade não é um obstáculo para sua missão divina, é o próprio veículo através do qual essa missão se manifesta. Suas imperfeições não desqualificam você. Elas são exatamente o que permite que outros se identifiquem com você, que vejam em você um reflexo da própria jornada. E aqui está outra verdade poderosa.
você não precisa se esforçar tanto. Grande parte do seu sofrimento vem não dos seus desafios, mas da resistência aos seus desafios. Vem da luta contra o que é, ao invés de fluir com o que está se desdobrando naturalmente. Os escolhidos aprendem a arte da rendição sagrada. Não a rendição da derrota, mas a rendição da confiança. A compreensão profunda de que existe uma inteligência maior operando através de todas as coisas, inclusive através das aparentes falhas e detours da sua vida. Quando você se rende a esse fluxo divino, paradoxalmente, encontra seu verdadeiro poder, porque você não está mais operando apenas com suas forças limitadas. Você se torna um condutor para forças muito maiores que fluem através de você. E isso nos leva à essência do seu chamado. Você não está aqui apenas para fazer coisas. Você está aqui para ser uma presença transformadora. Seu verdadeiro trabalho não é tanto o que você realiza externamente, mas a qualidade de consciência que você traz para cada momento. Quando você entra em um ambiente carregando essa presença desperta, consciente, amorosa, você já está cumprindo o seu propósito. Você está elevando a frequência ao seu redor. Está criando espaço para que outros também despertem. Está sendo um lembrete vivo de possibilidades mais elevadas. Esta é a revelação final e mais poderosa. Seu propósito não é algo distante no futuro. Não é algo que você alcançará um dia, quando finalmente estiver pronto. Seu propósito está disponível agora, neste exato momento, na qualidade da sua presença, na profundidade da sua compaixão, na autenticidade do seu ser. Agora que esta revelação foi plantada em seu coração, como ela transformará sua vida diária? Quais serão as consequências práticas deste despertar? Primeiro, você começará a notar uma mudança na forma como percebe os desafios. O que antes parecia um obstáculo, agora será visto como um convite. O que antes parecia uma barreira, agora será reconhecido como um portal, porque os escolhidos sabem que é precisamente nos lugares de maior resistência que se encontram as maiores oportunidades de crescimento. Quando você se deparar com situações difíceis, em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, né? Você perguntará, o que isso está me ensinando? Como isso está me preparando? Que qualidade divina está sendo forjada em mim através deste desafio? Esta mudança de perspectiva por si só já é revolucionária. Ela transforma você de vítima das circunstâncias em co-criador consciente da sua realidade. Você deixa de ver a vida como algo que acontece a você e começa a reconhecê-la como algo que acontece através de você e para você. Segundo, você começará a confiar mais profundamente na sua intuição. Aquela voz suave que sempre esteve lá, mas que você talvez tenha ignorado em favor da lógica, das expectativas externas, dos deveria impostos pela sociedade. Essa voz agora será reconhecida pelo que realmente é, seu guia divino interior. Os escolhidos aprendem a distinguir entre o ruído da mente condicionada e a clareza da sabedoria interior. Eles desenvolvem uma relação íntima com essa orientação interna, consultando-a antes de tomar decisões, sintonizando-se com ela nos momentos de dúvida, permitindo que ela os guie mesmo quando o caminho parece incerto. Isso não significa que você abandonará o pensamento racional. Significa que integrará intuição e intelecto, coração e mente, espírito e matéria. Você se tornará um ser mais completo, operando a partir de uma sabedoria mais holística. Terceiro, seus relacionamentos passarão por uma profunda transformação. Quando você começa a reconhecer a si, mesmo como um ser divino em jornada humana, naturalmente começa a enxergar os outros da mesma forma. Mesmo aquelas pessoas que parecem mais perdidas, mais inconscientes, são vistas com novos olhos. Você reconhece que elas também estão em sua própria jornada, enfrentando seus próprios desafios, carregando suas próprias feridas. Em vez de julgá-las, você se torna uma presença compassiva que lembra a elas, mesmo sem palavras, de seu potencial infinito. Isto não significa que você tolerará comportamentos tóxicos ou permanecerá em relacionamentos que drenam sua energia. Pelo contrário, porque você honra o divino em si mesmo, estabelecerá limites saudáveis.
mas fará isso a partir do amor, não do medo, a partir da clareza, não da raiva. Alguns relacionamentos se aprofundarão, outros naturalmente se dissolverão. Novas conexões surgirão, frequentemente com outras almas que também estão despertando para seu propósito maior. Você encontrará sua tribo espiritual, aquelas pessoas com quem pode ser completamente autêntico, com quem pode compartilhar tanto suas dúvidas quanto suas visões, suas lutas quanto seus triunfos. Quarto, seu trabalho no mundo assumirá uma nova dimensão. Independentemente da sua profissão ou ocupação, você começará a vê-la como um veículo para seu propósito espiritual. Talvez você não precise mudar o que faz, apenas como faz. A energia que você traz para seu trabalho, a intenção por trás de suas ações, a consciência com que serve, tudo isso se transformará. Ou talvez você receba um chamado para uma mudança mais radical. Muitos escolhidos, ao despertar para seu verdadeiro propósito, sentem-se impelidos a alinhar suas atividades externas mais diretamente com sua missão interior. Se esse for seu caso, não tema essa transição. Confie que quando você dá um passo na direção do seu propósito divino, o universo inteiro conspira para apoiá-lo. Quinto, sua relação com o tempo mudará profundamente. Em nossa sociedade acelerada, somos condicionados a sempre buscar o próximo momento, a próxima conquista, o próximo marco. Raramente estamos totalmente presentes no agora. Os escolhidos, no entanto, reconhecem que o poder transformador está disponível apenas no momento presente. O passado já se foi, o futuro ainda não chegou. É apenas neste eterno agora que podemos acessar nossa verdadeira natureza, que podemos ouvir a voz divina, que podemos manifestar nosso propósito. Isso não significa que você não planejará para o futuro ou que ignorará as lições do passado. Significa que fará tudo isso enquanto permanece ancorado na plenitude do momento presente. Sexto, você desenvolverá uma nova relação com o silêncio e a solidão. Em um mundo que valoriza o ruído constante, a produtividade incessante e a conexão perpétua, os escolhidos redescobrem o poder sagrado da quietude. É nos momentos de silêncio que você pode ouvir os sussurros da sua alma. É na solidão contemplativa que as revelações mais profundas emergem. É no vazio aparente que o pleno se manifesta. Você começará a criar espaços regulares em sua vida para este tipo de comunhão interior. Pode ser através da meditação, da oração contemplativa, de caminhadas na natureza ou simplesmente de momentos de quietude antes de dormir ou ao acordar. Esses não serão momentos de não fazer nada. Serão momentos de profunda receptividade, de abertura para receber orientação, inspiração e renovação. Sétimo, e talvez mais importante, sua compreensão do que significa sucesso será completamente transformada. Nossa cultura define sucesso principalmente em termos de conquistas externas, reconhecimento, acumulação material. Mas os escolhidos reconhecem uma definição muito mais profunda e satisfatória. Para você, sucesso passará a significar fidelidade ao seu chamado divino. Significará autenticidade, integridade entre seus valores mais profundos e suas ações no mundo. Significará o impacto positivo que você tem nas vidas que toca, muitas vezes de maneiras que nunca saberá completamente. Você descobrirá que a verdadeira realização não vem de alcançar algum destino imaginado, mas de viver cada passo da jornada com plena consciência e abertura de coração. E aqui está o paradoxo maravilhoso. Quando você deixa de perseguir o sucesso como o mundo o define e se concentra em viver seu propósito divino dia após dia, frequentemente as bênçãos externas fluem para sua vida com uma abundância que nunca teria sido possível através do esforço forçado. Prosperidade, oportunidades, reconhecimento, estes se tornam não o objetivo, mas subprodutos naturais de uma vida vivida em alinhamento com seu propósito maior. Finalmente, você começará a experimentar uma paz que transcende as circunstâncias. Isso não significa que nunca mais sentirá medo, tristeza, raiva ou frustração. Significa que por baixo dessas emoções passageiras haverá uma corrente constante de confiança
e serenidade. É a paz que vem de saber que você está exatamente onde precisa estar, que cada experiência está servindo ao seu crescimento, que você está sendo guiado, mesmo quando o caminho parece obscuro, que você faz parte de algo muito maior do que pode compreender completamente. Esta paz se tornará sua âncora nos tempos turbulentos. Será o centro estável ao qual você sempre poderá retornar, não importa quão caótico o mundo ao seu redor possa parecer. E à medida que você habita cada vez mais neste espaço de paz interior, torna-se uma presença pacificadora no mundo. Em tempos de conflito e divisão, sua calma centrada se torna um lembrete de possibilidades mais elevadas. Em momentos de crise coletiva, sua estabilidade interna oferece um ponto de apoio para aqueles ao seu redor. Esta é a verdadeira marca dos escolhidos. Não que sejam poupados dos desafios da vida humana, mas que aprendam a navegar por esses desafios com uma graça que inspira outros a fazerem o mesmo. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se você sentiu aquele reconhecimento interior que diz, isto é verdade, então você é verdadeiramente um dos escolhidos. E agora, sua missão é compartilhar esta mensagem com outros que também estão despertando. Compartilhe este vídeo com alguém que você intuitivamente sente que precisa ouvir estas palavras. Seja um instrumento divino na jornada de despertar de outra pessoa, porque é assim que a luz se espalha, de coração para coração, de alma para alma. E não pare por aqui. Sua jornada de descoberta está apenas começando. Clique no card que está aparecendo na sua tela agora para assistir ao nosso próximo vídeo.